Muito bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do Sabrina Cast Desperte Sua Leoa. Nós estamos aqui em mais um episódio incrível. Preparem-se, papel e caneta nas mãos, porque nós vamos bater um papo extraordinário. Estou aqui com uma leoa. Anne, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Sabrina Cast. Obrigada, Sabrina. É muito bom estar aqui com você. É uma honra compartilhar a mesa aqui com você. É bom quando a gente tem pessoas que a gente admira e a gente senta à mesma mesa, compartilha, integra os conhecimentos. Então, para mim é uma satisfação e uma honra muito grande estar aqui com você hoje. A honra é toda minha, porque eu acredito que a mesa, e a gente já vai caminhar para esse lugar, que é o que me vem, é esse lugar de partilha, de comunhão, de troca, de experiências, é esse lugar onde a gente pode se reunir num ambiente seguro e a gente não só fala sobre nós, mas a gente pode transbordar, que é o que a gente vai fazer. Você que tem uma longa jornada acadêmica, que é mentora, palestrante, ela vai falar na 13ª edição do Leoa Talks, a gente está tão feliz com isso, e que tem todo um trabalho extraordinário, ela vai falar. Eu quero que você comece trazendo, é a pergunta que eu sempre faço, quais eram os sonhos da tua menina? Olha só que interessante você começar com essa pergunta, porque trazendo um spoiler, é a pergunta inicial da minha palestra amanhã. Olha o Uou! campo! Aham. E aí? E aí, né? É, a minha menina, ela tinha muitos sonhos quando ela era pequena, né? E eu sempre estive num lugar de pensar grande, de me ver grande, de me ver ganhando o mundo, de estar a serviço, me colocando assim para algo assim grandioso. E às vezes as pessoas, nossa, mas para que pensar tão grande assim? Eu sim, e por que não pensar grande? E por que não querer fazer coisas grandiosas? E isso é algo que, inclusive dentro das mentorias, eu percebo que às vezes as pessoas elas precisam se colocar ou se colocam naquele lugar, eu preciso me diminuir, eu preciso ser humilde no sentido não da humildade no sentido genuíno, mas eu vou me cabendo, eu vou me colocando, me encolhendo para caber dentro de determinados mundos, de determinados contextos, e aí muitas vezes eu deixo os meus sonhos de lado, as minhas vontades de lado, porque alguém falou que eu estava pensando grande demais, ou que eu estava usando demais, e aí a gente vai se encaixando nessas caixinhas. E eu sempre, desde pequena, eu tive essa vontade, eu sempre gostei muito de ensinar. E às vezes a minha brincadeira preferida era ser professora, né? A minha Filha de também. professora, neta de professora, então eu acho que isso já corria no sangue. Então, às vezes, a gente estava fazendo brincadeira e eu estava lá palestrando, e eu estava dando aula, e eu ficava à frente falando. Então, eu acho que desde pequena essa minha menina já tem esse impulso por levar a voz, a palavra adiante. E é algo que, quando eu faço, faz o meu coração pulsar realmente. A gente consegue sentir só de te olhar. E eu não tenho dúvida, você, porque a distância física é só um detalhe, ao ouvi-la, isso vibra, isso pulsa, isso traz algo que transcende a você. E aí você falou algo tão lindo, porque você disse assim: eu sempre pensei grande. Eu sempre me vi em lugares grandes. Eu sempre me coloquei dentro desse lugar de estar a serviço. E muitas vezes as pessoas saem desse lugar e se encolhem para caber. Eu queria que Exatamente. você pudesse ir um pouco mais fundo nisso. Você, eu acredito que eu também, mas hoje é muito mais sobre te ouvir. Tem trabalhando com mulheres, ela já já vai chegar nesse lugar de trabalho com mulheres. Tem visto muitas pessoas que se encolheram e ainda se encolhem para caber. Exatamente, muito. E uma coisa que eu acho importante a gente salientar que o pensar grande ou se ver grande não é num lugar de comparação em que eu sou maior do que o outro, ou que eu sou melhor do que o outro, mas é eu reconhecer e perceber a minha própria grandeza. O quanto eu posso ser grande diante desse mundo, independente de comparação com ninguém, porque eu não sou melhor do que ninguém, você não é melhor do que ninguém, cada um tem as suas potencialidades, cada um tem as suas grandezas. E o que acontece é que a gente, às vezes, por questões culturais, por padrões familiares, a gente vai sim se diminuindo para se encaixar em determinadas caixinhas, porque eu preciso pertencer à minha família de origem, que de repente não pensou tão grande assim, e aí nesse âmbito de querer, né, pertencer, eu vou me diminuindo. Às vezes, em relacionamento, a gente entra em relacionamentos tóxicos ou relacionamento onde para você
não ser maior no sentido da tua grandeza em relação ao outro, você se diminui também. Então, acho que uma coisa importante da gente perceber e pensar é que quando a gente fala dessa grandeza, não é em comparação a ser melhor ou maior do que o outro, mas é na grandeza daquilo que você tem de contribuir. Deus habita dentro da gente, Deus é tão grandioso, por que que a gente não pode ser tão grandioso quanto, né? Uau! E ser quem a gente nasceu para ser, porque dentro desse formato, como você disse, de um viés do mundo, alguns saberes e alguns contextos ficaram impregnados, parece que para nos limitar. Porque até a necessidade de você fazer essa adequação da fala, que eu também faria, vem desse contexto de dizer, olha, deixe-me fazer uma explicação mais desperta, para que você entenda que pensar grande, se colocar como grande, não necessariamente está conectada à comparação, porque inclusive a comparação é que vai minando a gente. Exatamente. Nós temos dons e talentos distribuídos por Deus de forma única. E eu acho, inclusive, eu estava ouvindo aquela psiquiatra, Ana Beatriz, falando, e ela estava sendo entrevistada, e perguntavam para ela, Ana, como psiquiatra há tanto tempo, o que você acha que mais tem levado as pessoas a esse índice de depressão? Ela disse, fugir da essência. E o brasileiro é um dos. O Brasil está no índice de um dos países mais depressivos do mundo, né? E é dentro desse lugar, porque se eu não sei quem eu sou, eu falo disso em restauração identitária. Eu não consigo muitas vezes perceber que o cristiano, ele é bom nessa área, dentro desse conjunto de talentos. A Dani, ela já é extraordinária num outro viés e eu em um outro, e a gente vai somando complementariedade. Mas é na medida que a gente se compara, que é exatamente o que você falou, a gente vai se diminuindo, se encolhendo para caber. E sabe o que mais tem me causado temor? E eu quero te ouvir nesse lugar, porque você trabalha com mulheres para que elas se desenvolvam enquanto mulheres habilitadas a servir a outras. É que a gente tem corrido o risco de fugir da nossa identidade e do destino do desenho de Deus para nós. E da nossa essência. E da nossa essência, porque se eu vou para um lugar de comparação, eu vou atrelando várias outras questões ao redor. Eu preciso da necessidade de validação do outro, então, eu vou me comparar, então eu preciso ser validada pelo outro, eu preciso ser reconhecida pelo outro. E aí, se eu entro nesse lugar de esperar validação, esperar reconhecimento, eu vou minando essas minhas potências, essa minha essência, porque se eu não consigo me autovalidar, eu não vou conseguir, de repente, abrir um vídeo no Instagram, abrir uma live no Instagram, porque e se o outro falar alguma coisa? E se meu cabelo não estiver muito bom assim? E se a fulana já tem tanta experiência, ela vai, fala, e aí... Só que o conhecimento que você tem, ele vai servir para alguém que está um passinho anterior a você, para alguém que... De repente, para você aquilo é pouco, mas o teu pouco pode ser muito para alguém. Uau! Não, você falou agora, você foi numa sequência fantástica. Algumas coisas que eu quero compartilhar com você e com o nosso público. Primeiro, eu não tiro absolutamente nada, adiro a tua colocação por completo. E eu me lembro desse lugar de congelamento ao atender muitas mulheres que são extraordinárias, profundas, capazes, mas estão ainda presas nesse molde de dizer o que é que vão falar ao meu respeito. Eu não gosto da minha voz, eu não gosto do meu cabelo, o que é que vão pensar? E se me criticarem? E se não gostarem? E se? E a gente simplesmente está impedindo que o fluxo da vida aconteça nesse lugar. O que tu diria para essas mulheres? O autoconhecimento nesse processo é fundamental. O autoconhecimento e o resgatar a nossa criança também. Porque na grande maioria das vezes, você também como terapeuta sabe, né, que isso às vezes começa lá na nossa infância. E aí aquela criança que de repente levou um deboche na escola, ou que o pai ou a mãe falava, não pensa grande assim, menina, se coloca no teu lugar. Ou, nem sabe fazer tal coisa e tá ali querendo se aparecer. Então essas travas que a gente tem agora, elas têm um início lá atrás, na infância. E eu trabalho muito isso dentro do método que eu desenvolvi na minha mentoria, para trabalhar justamente essas questões da integração do nosso ser. Porque o que eu sou hoje vai refletir aquela criança que eu fui lá atrás. E não significa que eu vou eternamente fazer com que aquilo me impeça de dar outros passos.
Às vezes dói a gente olhar lá para trás, às vezes dói a gente tocar em algumas feridas, mas eu digo que o não olhar causa mais dor ainda. Porque quando a gente rala o joelho, se a gente não levanta a calça para olhar o raladinho, botar. Mertiolate hoje em dia nem dói mais, né? É Na verdade. nossa época doía. Tia, Dia, mas se eu não levanto a calça, lavo a ferida e coloco o remedinho ali, a ferida ela vai continuar infeccionando, ela vai ficar ali, né, criando aquele machucado, aumentando, e a mesma coisa são com as nossas emoções. Se nós não pararmos para olhar para as nossas emoções, por mais que muitas vezes nos doa, ela vai continuar agindo consciente ou inconscientemente nas nossas ações e nos nossos comportamentos. perfeito. E você falou uma outra coisa que eu não quero deixar passar, que é a gente entender que no estágio que nós estamos hoje, no momento que nós estamos vivendo, pouco importa o tempo que você está assistindo esse episódio, nós temos algo para ensinar para alguém. Eu me lembro que Cris montou uma grande amiga nossa ali por volta de 2017 um curso de comunicação e oratória presencial em Salvador. E eu fui aquela época convidada por eles para fazer uma participação em um módulo. E naquele módulo teve uma menina que me encantou e eu confesso que eu fui, sabe, você também é professora, eu fui derramar e eu mais aprendi porque ela estava cursando o terceiro semestre da graduação em Direito. E ela mentorava os alunos do primeiro e do segundo semestre. Ela entendeu que ela não estava, de modo algum, habilitada a ensinar um aluno do quarto semestre, tampouco um advogado. Mas ela já tinha passado pelo primeiro e segundo semestre. E ela ali me disse, professora, veja só, eu fiz o primeiro semestre, eu mapeei todos os desafios, todas as dificuldades, quais eram os melhores livros, eu fiz o resumo de todas as matérias e eu comecei a oferecer, quando eu fui para o segundo, para os alunos do primeiro. E olha que lindo! Que lindo, gente! Eu digo porque a gente vai para um lugar de dizer, não, eu ainda não estou pronta. Você ouve também isso? Muito! Não, mas ainda só mais um curso. Não, mas é porque eu ainda não sou capaz. Nós não. Eu acho que isso também é uma armadilha da falta de conhecimento, autoconhecimento, como você disse, desse cuidado que a gente precisa ter com o autodesenvolvimento, porque desenvolver é tirar o envolvimento, e a gente precisa tirar o envolvimento, mas a gente também perceber o quanto a gente já fez e a gente já avançou. Eu me comparando, quem sabe, com alguém que já esteja num mercado há 30 anos, não vou poder me colocar naquele contexto lá, dentro de determinada área. Mas e para quem está começando, se eu já tenho 6 meses, né? Exatamente. E aí a gente entra, e quem nunca teve naquele lugar da síndrome da impostora? E aí eu Nossa, preciso de mais um curso, de mais um certificado, de mais aprender um pouco mais, estudar um pouco mais e saber um pouco mais. E isso, na verdade, está escondendo dores nossas, feridas nossas. sim, Será que eu preciso realmente de mais um curso, de mais um certificado? E eu falo isso por experiência própria, total, eu também. porque a gente está sempre buscando, não que a gente não tenha que buscar conhecimentos. Eu sou Perfeito. da área acadêmica, sou professora universitária, amo A estudar, gente é amo apaixonada ler, por sou isso. apaixonada por ler, por estudar, por estar sempre buscando conhecimento, mas a gente não pode impedir a nossa ação atrás do falta mais um certificado, falta mais. Você pode buscar mais, mas aquilo que você já tem, como você falou, é suficiente para ajudar alguém que está no estágio anterior daquele que você já está. Então, não ir para a ação é você se esconder atrás dessas feridas emocionais com medo da rejeição, com medo do abandono. E quando a gente fala, por exemplo, eu vou ter que vender a minha mentoria. E aí, por que você não vende? Porque você tem lá a ferida da rejeição, porque você vai de repente ouvir muitos não. Não, não quero, não é o momento. Então, não é sobre o não estar pronta, é sobre de repente ouvir os nãos e ser rejeitada. E aí dói a feridinha da criança que foi rejeitada lá atrás. Sem dúvidas. Engraçado que eu tô olhando para você e me veio a passagem da Bíblia, que é uma passagem que me marca muito, de Jesus e a figueira, que é uma história clássica, mas eu vou compartilhar com vocês. E ele tá ali naquela peregrinação com os discípulos e ele vê uma figueira que está seca. E ele lança sobre aquela figueira uma palavra dura, porque ela não deu frutos. E depois de um tempo, ao repassar aquele lugar, aquela figueira ela tinha morrido. Então, a gente muitas vezes não precisa parar
de alimentar as nossas raízes com novos conhecimentos, como você disse, com novos cursos. Mas, gente, a gente precisa dar fruto. Nós nascemos para dar fruto. E a boa notícia, inclusive, é que a gente dá fruto para o outro e não para nós. Eu brinco sempre com a mangueira não come da própria manga. Né? Então, dentro Exatamente. desse contexto, muito poderoso isso que você está falando. Por quê? Porque nós não estamos aqui lhe dizendo, não faça um curso, não busque mais. Eu também, eu sou assim. Cris brinca comigo, eu sou a devoradora de livros, eu sou apaixonada, mas nós precisamos ativar em nós uma identidade restaurada que nós precisamos entender a que viemos e que sempre tem alguém que vai ser beneficiado com aquilo que a gente já carrega. E assim a gente vai progressivamente indo para o mais, para o mais. Faz sentido para ti? Muito, muito sentido. Faz total sentido. E essa conexão eu trouxe muito na própria construção da minha história, na própria construção da minha mentoria, de ir interligando os pontos. E era isso que eu queria te perguntar. Fala um pouco do seu trabalho hoje. Vamos lá, então. Eu trabalho com diversas frentes também. Eu sou professora universitária na área de administração. Uau. Eu trabalho com saúde mental no trabalho. Eu sou psicoterapeuta, também trabalho com diversas técnicas, né? Theta Healing, constelação familiar, barra de Access, Reiki. Então, várias técnicas, e que daí depois eu fui entendendo que não é sobre a técnica também, é sobre a transformação que você vai contando e que você vai promovendo na pessoa. E aí, com esse todo o meu contexto, essa minha história de vida, foi da onde surgiu a minha mentoria. Porque é engraçado, né? Porque ao longo da minha trajetória, da minha carreira profissional, eu fui trazendo e me colocando em diversos lugares. Então, eu comecei a dar aula muito cedo também, com 17 anos, eu já estava dentro de escola pública dando aula, e comecei a dar aula cedo na Universidade Federal também, e trabalhando com fotografia, já tive empresa de eventos, Olha, escritório de coach. E aí, em alguns momentos, algumas pessoas, nossa, mas aí você ficava nos lugares e aí depois saía ou né? E aí a gente parando para olhar para a nossa história, e eu vejo isso em muitas mentoradas minhas também, elas chegavam dentro da mentoria, no nosso bate-papo, e ela dizia, porque eu fracassei em tal área. Uau. E isso era tão forte no sentido de, não, trazer o entendimento que ela não fracassou. Então, por exemplo, hoje eu trabalho com mentorias, com palestras, mas eu ser fotógrafa lá atrás me potencializou hoje, aí eu consegui trabalhar o meu marketing pessoal, aí eu fazer fotos para eu colocar no meu Instagram. A empresa de organização de eventos que eu tive lá atrás proporcionou que hoje, quando eu preciso realizar os meus eventos, as minhas palestras, eu sei fazer aquilo. O escritório de coach que eu abri lá atrás, que depois eu fechei, e não é que não deu certo, é que naquele momento aquilo era necessário para o que eu precisava aprender para os próximos passos que viriam na sequência. Então, hoje, dentro das minhas mentorias, dentro dos meus atendimentos de psicoterapia, eu utilizo ferramentas que eu utilizava. Então, trazer esse olhar da integração. E aí, isso é muito interessante, porque eu vinha da área da administração, professora universitária na área de administração, psicoterapeuta com diversas técnicas também, e de que forma que eu posso integrar essas áreas? E aí foi da onde surgiu a mentoria, onde eu desenvolvi o método META, que trabalha mentalidade, estratégia, transformação e ação. O que isso quer dizer? Eu posso ter todas as estratégias do mundo, ter estratégia de venda, de marketing, de planejamento. Se eu não tiver o meu mental bem desenvolvido, eu não vou conseguir fazer aquelas estratégias serem colocadas em prática. Porque eu vou travar na hora de gravar um vídeo, porque não vou conseguir fazer um Reels, porque eu vou procrastinar. Então, eu preciso, de repente, olhar para a ferida daquela criança lá atrás que foi apresentar um trabalhinho na escola e travou, os coleguinhas riram, para que aquela adulta de agora possa abrir um Reels ou um ao vivo no Instagram e falar sem medo do julgamento, sem a necessidade da validação, ou sem o medo de ser julgada. E aí eu vou trabalhando a mentalidade. Não adianta eu ter toda uma mente bem resolvida, terapeutizada, se eu não tiver estratégia para colocar aquilo em prática. Então, eu fui trazendo essa integração para que eu pudesse trabalhar a mentalidade, estratégia,
a transformação que eu causo, não só em mim, nessa busca do meu autoconhecimento, mas a transformação que eu busco no outro também, e partir para ação. Porque também não adianta eu estar bem desenvolvida na minha mentalidade, ter um monte de estratégia, trazer essa transformação se eu não vou para ação, para aquilo que precisa ser feito. E aí, é algo que a gente começou com a pergunta, né, do podcast hoje, quando você traz, o primeiro passo quando a gente vem para a mentoria, a primeira coisa que a gente precisa fazer, que eu faço com as minhas mentoradas, é escrever a história de vida delas. Desde lá do nascimento até o dia atual. Traga toda a tua história, todo o teu contexto, tudo aquilo que você passou, vivenciou, que dali você vai trazer e resgatar muitas coisas. Sim. Se conectar. Tem os dois lados, você vai identificar de repente dores e feridas que você ainda tenha, mas você também vai identificar os momentos de superação que você já teve, que como você superou, você pode ajudar outras pessoas a superarem por aquele momento que você já passou e que elas estejam passando agora. Que lindo. Então, E que jornada integrada. Porque, veja, é o que você falou, o sistema da mentalidade de escassez nos coloca nesse lugar de que a gente está sempre perdendo. Quando a gente avança, quando a gente muda, quando a gente se transforma, né? Eu me lembro quando eu fiz a minha evolução de carreira, que as pessoas dizem, mas a advocacia não deu certo? Foi. Você exatamente. faliu? Você. Não, ao contrário, eu tinha uma agenda de possibilidades, eu cumpri uma agenda de 3 anos, que já estava aprazada a agenda, e eu sou muito honrosa com as pessoas que confiam em mim. Então, eu passei 3 anos ainda ministrando aulas de pós, né? Ainda hoje eu tenho processos judiciais. Eu hoje tenho um time que cuida, e eu fiz uma série de parcerias desses processos, porque é uma transição que ela é mais delicada, porque não é simplesmente você sair de uma empresa e outra pessoa ocupa o seu lugar. Processos judiciais no Brasil podem durar até 15, 20 anos, né? Então, te ouvir falar sobre isso é a confirmação para você. Muitas pessoas, elas vão chegar nesse lugar de ansiarem a mudança e dizer, mas eu faço o que com o meu diploma? Fiz doutorado em tal área. E aí, o que eu vou Eu fazer com o perdi, meu eu certificado? perdi. Eu perdi. Não, você está somando, você está integrando. Que coisa mais linda. E como é que procura você? Diz o @. Pode me procurar no @AnneBrand, com Demudo, AnneBrand. Você pode mandar uma mensagem no direct, enviar as dúvidas, os questionamentos. E se você também quer pegar todo esse conhecimento e transformar numa mentoria, me procura lá. O @ dela tá aqui na descrição. Você procura ela e já conversa e diz: Nossa, eu te ouvi lá no Sabrina Cash, foi maravilhoso. E olha, que mensagem você gostaria de deixar assim pra gente fechar com um papo pro. Todos foram profundos nessa sequência da 4ª temporada. Fala sério, inclusive, nós estamos nesse penúltimo episódio da 4ª temporada, porque ainda tem mais uma mulher incrível que você vai acompanhar na semana seguinte aqui ao episódio da Anne. Então, que mensagem você gostaria de deixar nesse papo tão profundo que a gente bateu aqui nesses minutos? Pois é, profundo, né? Eu acho que algo bem importante é não se perca de você. Não se encolha para caber no mundo de ninguém e se conecte com a grandiosidade que habita dentro de você. Porque se você, independente de religião, mas se você acredita nessa força superior, nessa energia superior, é você acreditar que essa força habita em você também, que você pode ser grandioso. Então, te conecte com a tua essência, com a tua grandiosidade, com aquilo que você tem um papel nesse mundo e de que forma você pode estar levando esse servir, deixando o seu legado e se conectando com quem você é nessa sua essência, independente da validação do outro, independente do reconhecimento do outro, se valide, se reconheça e acredite em você e no seu potencial. Uau, que incrível! Gente, curte, comenta, compartilha. Manda esse episódio para todo mundo que você conhece e saiba que nós estamos aqui para transformar os teus sonhos em um movimento real de cura e de potência para esse mundo. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, Sabrina. Um beijo, fica com Deus e até o próximo episódio.